Criminosos encapuzados mataram um homem de 34 anos na noite de ontem no loteamento Boa Vista, que fica em Várzea Nova, Santa Rita. Glaucia Araújo volta agora ao vivo. Chega pra cá, minha gente, trazendo mais informações. É com você, Glaucia. Boa tarde, querida. Oi, Jomar, boa tarde para você, querido, boa tarde para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. Pois é, esse crime aconteceu exatamente no local onde eu estou. Olha só, era por volta das 8 horas da noite. Um grupo de amigos estava bem aqui, ó, nessa calçada, bebendo, conversando, quando de repente os criminosos chegaram por essa rua, a pé, minha gente. Eles chegaram a pé, encapuzados e já foram atirando na direção de Ivanildo Gomes de Lima Júnior, de 34 anos, que ainda correu, mas acabou caindo bem aqui, ó, nesse ponto. Já estava ferido e aqui os criminosos aproveitaram para terminar de atingir ele com vários disparos e o Ivanildo acabou morrendo no local. Quem esteve aqui ontem e fez a matéria, acompanhou tudo, a perícia e também o trabalho da polícia, foi o repórter Jonas Batista. E ele vai contar essa história pra gente. O fato aconteceu aqui nessa rua, a rua Francisca Soares, bem na esquina com a rua Tabajara. Um rapaz foi assassinado a tiros. Segundo informações, ele estaria acompanhado de alguns amigos, quando no momento do crime chegaram dois indivíduos, provavelmente encapuzados, e realizaram ação criminosa. A vítima foi identificada como Júnior Gomes e, de acordo com informações, era uma pessoa bem relacionada. Por isso, o que todos se perguntam aqui é qual teria sido a motivação para esse crime. Segundo informações de parentes, a vítima não tinha envolvimento, não era usuária de droga e, porém, foi executado de uma forma inconteste, que pode se caracterizar como uma execução. Então, o perfil da vítima será traçado a fim de identificar quem possivelmente teria interesse na morte dela. As pessoas que conversavam com ele conseguiram correr, ele provavelmente também tentou correr, até pela posição em que o corpo caiu. Nós identificamos já alguns estojos, né, de 9 milímetros no chão, em frente ao estabelecimento, né? E assim, encontramos também dentro do estabelecimento um projétil 9 milímetros, né? E o vidro do estabelecimento foi todo estilhaçado, né? Porque os suspeitos se aproximaram e já efetuaram os disparos assim, em diagonal, né? Provavelmente um deles já atingiu a vítima, porque tem vestígios de sangue na parede. Talvez ele tenha se apoiado e tentou se evadir, né? E aí ele correu até a outra rua aqui, onde foi atingido mais uma vez, né? E tombou, e ali no local ele permaneceu. Segundo informações, foram muitos os tiros. Inclusive, a gente pode observar daqui algumas plaquinhas indicando onde os projéteis foram encontrados. Aquele carro branco, por exemplo, ele tem perfurações da porta e da lateral. E a casa de frente também apresenta marcas de balas na parede e no portão. Agora, a pergunta que todos fazem é qual teria sido a motivação para esse crime. Porque ele era um rapaz bem relacionado, mas, segundo informações também, ele não morava aqui no bairro, tinha saído. Os pais dele moravam aqui, numa rua aqui próximo, mas ele sempre andava aqui na comunidade. Pois é, a gente agora vai mostrar para vocês aí o que Jonas detalhou ontem, mas por conta do escuro, as pessoas eles não tiveram muito acesso a essas perfurações de bala. Vê só aqui onde é que tem, para você ver o quanto que esses criminosos atiraram. A gente aqui, ó, vê uma que inclusive tá ali dentro, viu, o projétil? Bem aqui, ó, tem um outro tiro aqui que quebrou essa cerâmica. Aqui, outro tiro na ponta do portão. Aí você vem mais para cá. Outro disparo aqui. Ali também, olha. E aí vem para o carro, porque foi exatamente aqui, Jonas falou. Você vê, esse carro estava estacionado ontem aqui, bateu aqui, olha. Olha o tiro aonde pegou. As pessoas que estavam com ele conseguiram fugir.
Mas os criminosos, eles estavam certos do que queriam. Eles só queriam mesmo o Ivanildo, porque eles deixaram que os outros fossem embora. E as pessoas aqui, na hora que tudo isso aconteceu, estavam dentro de casa. Então ninguém conseguiu ver nada e graças a Deus que não tinha um movimento grande na rua, que aqui desde que a gente chegou, que eu estou vendo as pessoas indo e vindo. Podia ter mais gente ferida nesse caso aqui. Mas aí esses homens fugiram de novo a pé, sem deixar nenhuma pista para a polícia. Aqui existem câmeras de circuito nas casas, mas até o momento a gente não conseguiu ter acesso a nenhuma dessas imagens. Perguntei por aqui, as pessoas falaram que não gravaram esse crime, nada dá para saber aqui o que aconteceu, quem são essas pessoas. Eles fugiram nessa direção aqui, olha, ali para aquela comunidade, ali embaixo tem uma comunidade que fica próximo ao Hospital Metropolitano. Então eles desceram por aqui sem se preocupar com nada, foram embora e deixaram a moto da vítima e tudo. Uma bolsa que a vítima estava, não levaram nada, eles só queriam mesmo isso, executar o Ivanildo. Inclusive, agora há pouco eu conversei com o pai dele, que me disse que ele saiu de casa, ele morava com eles aqui, uma rua próxima, e ele saiu de casa dizendo que ia encontrar os amigos. Ele trabalhava como assessor parlamentar de uma vereadora aqui de Santa Rita. Saiu de casa dizendo que ia encontrar com os amigos e ia beber um pouquinho. E depois o pai já recebeu a notícia. Vamos ver aí o que diz o pai, que está numa situação muito triste, gente. Ele não sabe, nem ainda, ele não entendeu direito, como ele disse, o que aconteceu. Vamos ver. Como filho, uma bênção. Muito carinhoso, ajudava muito aqueles que precisassem, na medida do possível, de acordo com as condições dele. Eu não conheço uma pessoa que precisou dele e que ele não ajudou. Se tem, eu não conheço. Eu sei que ele já ajudou muitos. Também não sei quantos e nem quem são as pessoas, mas sei que ele era igual eu sou. Eu não sei quem foi, não quero mal de quem foi. A pessoa que fez isso com ele e estiver vendo essa reportagem, pode ficar tranquilo que eu não guardo mágoa. Vou orar por vocês e vocês que fez isso com ele, quando for dormir, feche seus olhos, baixe sua cabeça, se ajoelhe e peça perdão a Deus. Pois é, a dor desse pai, ela faz que a gente também fique nesse sentimento de sofrimento, porque eu conversei muito com ele, ele me disse que o filho, porque eu perguntei, eu disse, seu Ivanildo, o seu filho tinha dito se estava sofrendo alguma ameaça? Ele disse que uma vez ele falou que estava sentindo que algo ia acontecer com ele. Mas ele não disse mais nada além disso. E ele ficou acreditando que é porque ele trabalhava também fazendo motoaplicativo. Então ele achou que podia ser um acidente ou algo que alguém quisesse roubar a moto que o pai comprou há poucos dias, nova. E ele tinha vindo aqui, ó, com a moto para conversar com os amigos. E acabou que o pai disse que tantas vezes teve medo de que ele sofresse um acidente e sempre estava dizendo, meu filho, cuidado, cuidado para você não sofrer nenhum acidente. Mas aí o pai, quando foi informado que chegou aqui, o filho estava morto nesse local e sem nenhuma explicação até o momento. Ivanildo, que tinha 37 anos, ele deixou um filho de 10 anos e o enterro dele vai ser 4h30 da tarde, lá no cemitério Santa Ana, que fica aqui também,
em Santa Rita. Até agora a polícia não tem nenhuma pista desses assassinos, mas se você tiver alguma informação, liga 197 ou 190, não precisa se identificar e a polícia vai chegar até esses criminosos e saber o porquê que Ivanildo foi executado no meio da rua, já que todo mundo por aqui disse que ele era uma boa pessoa e todo mundo ficou surpreso com o que aconteceu na noite de ontem. É isso, viu, Jomar? Essas são as informações que a gente tem aqui do local. Eu volto com você. Ok, obrigado, Glaucia, pelas informações, né? Vocês viram a fala do seu Ivanildo, né? Pai do Ivanildo, filho, né? Que era o filho dele. Uma fala até bastante amena, dizendo que não tem mágoa aí em relação às pessoas que fizeram esse grande mal, né, contra o seu filho. Aliás, filho é o que a gente tem de mais precioso, não é verdade? Não existe nada que desabone, então, aí, né, a história do Ivanildo vítima. A família desconhece qualquer tipo de ameaça em relação a ele. Mas muitas vezes, minha gente, aqui a gente está só apenas tentando entender, né, conjecturando. Os filhos, né, ou alguma pessoa não gosta de trazer preocupações para os pais, muitas vezes os pais já idosos, né, guardam para si alguma desavença que teve aí na rua, no trabalho e tal, para evitar que os pais, né, fiquem preocupados. Mas a polícia é quem vai tratar desse assunto daqui para frente, tentar identificar e prender então quem praticou esse assassinato contra o Ivanildo.